A paz do Senhor, ouvintes! Neste momento, damos início a mais um episódio do Podcast. Como vocês já sabem, é um programa idealizado pela UMP, a União de Mocidade Presbiteriana, da Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna, no estado da Bahia. Seja bem-vindo, você que já tem acompanhado os estudos com a gente, ou você também, que talvez esteja ouvindo um episódio pela primeira vez. Seja bem-vindo, já te convido a ir lá no canal da igreja no YouTube, que tem toda a playlist completinha com todos os episódios, desde o comecinho do primeiro capítulo de Marcos. E nós vamos aí caminhando todas as quartas-feiras, um novo episódio é disponibilizado para que a gente possa ir estudando o Evangelho segundo Marcos. Bom, meu nome é Luíse, sou membro aqui da igreja, faço parte dessa UMP e como convidado de hoje, nós recebemos novamente o reverendo Samuel Souza, que é uma bênção, está sempre aqui com a gente e nosso parceiro aqui de estudos, entre outras coisas também. Seja bem-vindo, reverendo Samuel. Oi, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, ouvintes desse projeto tão abençoador. Fico muito feliz de poder participar mais uma vez com os irmãos. E vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus que edifica e fortalece a nossa vida na caminhada, né? Deus abençoe vocês. Amém, pastor. Obrigada desde já. E vamos à leitura do nosso texto de hoje, que é Marcos, capítulo 9, dos versículos 33 ao 37. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorris pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Tá com o Senhor, pastor Samuel. Vamos lá, vamos para mais um texto. Nós vamos fazer aqui a exposição desses próximos versículos, e é bom a gente entender, na leitura que você fez aí, foi muito clara, e a gente vê uma expressão muito importante aí. Tendo eles partido de Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho, veja que expressão interessante, haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Nós, quando estudamos aqui esse texto, nós vamos ver os princípios que devem guiar a vida de um discípulo. Então, irmãos, os discípulos não compreendiam ainda o significado do sofrimento de Jesus. Eles achavam que Jesus implantaria um reino terreno. Por isso, a preocupação deles, quais cargos cada um iriam ocupar. Então, os discípulos estavam preocupados em saber o que é que eu vou ser, onde eu vou estar, quem vai ser mais importante. Porque eles pensavam que Jesus estava falando de um reino aqui nesse mundo, só que Jesus está falando de algo muito maior. Chegando a Cafarnaum, na casa onde eles se hospedaram com Jesus, os discípulos de Jesus se assentavam perto de Cristo para um tempo de instrução. Então, o que é que Jesus vai ensinar aqui? O destaque do reino de Deus é o servir e não o ser servido. Não é as pessoas olharem para Cristo e para os seus discípulos e verem ali os líderes que mandavam, que diziam o que é que as pessoas iriam fazer, como as pessoas estavam acostumadas. Geralmente nós estamos acostumados a olhar para os líderes, que é justamente o contrário que a igreja ensina. Quando nós olhamos para os líderes políticos, os líderes do mundo, nós vemos pessoas que dizem o que é que as pessoas vão fazer, como é que as pessoas têm que andar, por onde as pessoas têm que ir. É totalmente contrário ao que a igreja ensina. A igreja, pelo menos é isso que a igreja deve ensinar, que os líderes, eles são pessoas instruídas, capacitadas, colocadas ali por Deus para ir adiante do povo, caminhar junto. Jesus foi esse líder. Jesus era um líder que ia adiante, que fazia. Jesus era um líder que disse que veio para servir e não para ser servido. Por isso que aqui é muito importante a gente entender que no reino de Deus, ser grande é quem serve. Totalmente diferente do que os discípulos estavam discutindo. Por isso, irmãos, que nós vemos aí, versículo 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Por que Jesus diz isso?
porque os discípulos estavam discutindo quem seria o maior. Então, em primeiro lugar, aí nós aprendemos que o reino de Deus, o grande, é servir. Em segundo lugar, no reino de Deus, ser grande é receber e cuidar daqueles que são mais necessitados. Veja aí o versículo 36 e 37. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-lhe nos braços, disse: qualquer que recebeu a criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Então, Jesus vai mostrar aqui claramente outro ensinamento. Jesus vai mostrar que o grande é receber e cuidar daqueles necessitados. Jesus vai dizer, olha, se você receber essa criança e cuidar dela, você está recebendo a mim e está recebendo o próprio Deus. Então, vocês deixem de brigar por coisas que não são importantes. Façam o dever de um discípulo. Aprenda o que é o discipulado e faça. Aqui, minha irmã Luísa, tem um ensinamento muito importante. Nós, como crentes, devemos ir muito mais além do que apenas aprender didaticamente. Nós aprendemos, mas Jesus diz, vocês têm que ir além. Façam. Não fique apenas no discurso. Façam o que a palavra de Deus nos ensina. E para encerrar, no reino de Deus, não deve existir intolerância com o outro. Nós devemos aprender a amar o irmão. Veja aí o versículo 37. Qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Eu sei que os irmãos vão entrar nos versos seguintes no próximo estudo, mas só para a gente lembrar. Disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós nos proibimos, porque não seguia conosco. Veja, Jesus aqui, ele está ensinando aos irmãos que nós não devemos ser intolerantes com aqueles que pregam a palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, nós devemos guardar os princípios que devem guiar a vida de um discípulo. Qual é? Servir é muito melhor do que ser servido. Se eu quiser, ou se você quiser ser grande diante de Deus, eu devo servir e não ser servido e não me preocupar em estar em lugar de destaque, mas que eu possa ser o discípulo de Cristo, servo de Cristo e servo do meu irmão. E outra coisa muito importante é entender que eu devo manifestar os dons e talentos que Deus me deu para servir aqueles que necessitam. Nós possamos guardar essa palavra no coração e esse ensinamento no coração para glorificar o nome do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça para entender o que é ser servo do Senhor. Amém, pastor. Ótima palavra. E eu me lembrei também daquele texto, se eu não me engano, do apóstolo Paulo, quando ele se refere à igreja como um corpo, né? Cristo a cabeça e cada membro da igreja como um membro. E ele faz aquela analogia que todos os membros são igualmente importantes. Se um corpo tiver todos os membros, todos os órgãos, mas não tiver um coração, ele não vai funcionar como deveria. Se ele também não tiver um pulmão, ele também não vai funcionar como deveria. Então, dentro da igreja, na verdade, é para mostrar justamente isso, né? Que cada irmão, às vezes, atua numa área diferente, mas todos fazem parte desse corpo. Não há um que seja superior ao outro, somente Cristo que é o cabeça. Isso, muito bem. Então, para nós cristãos, nós devemos nos agarrar a essas verdades e viver o Evangelho de Cristo como ele é ensinado. Nós não devemos buscar ideias humanas para florear o Evangelho de Jesus. Às vezes a gente traz muita coisa de fora para dentro e, na verdade, nós não podemos fazer isso. Nós temos que tirar do Evangelho para a nossa vida. Por isso que, quando nós entendemos o que é ser um discípulo, nós entendemos o que é servir. E nós entendemos que nós não podemos viver um Evangelho sem o outro. Nós, como você bem colocou, somos membros de um corpo que tem como cabeça Jesus. Então, nós precisamos do outro para abençoar a humanidade. A igreja ela tem que andar assim, de mãos dadas, para a glória de Deus. Amém, pastor. Ótima reflexão. E vamos orar neste momento. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais uma vez, por mais este episódio, pela vida do pastor Samuel, sua família, pela minha vida também, todos os ouvintes e também os demais apresentadores desse programa. Esdras, Duda, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um. Obrigada, Senhor, também por essa palavra de hoje, que faz nós refletirmos, né, sobre como nós temos agido, como nós temos nos comportado
Sabemos que por nós mesmos, nós nunca estaremos dispostos a servir, mas pedimos que cada dia, amado Senhor, possa estar quebrantando o nosso coração e nos mostrando a verdade da Tua palavra na prática, como nós devemos agir, nos ajudando, Senhor, a servir, a ter sempre um pensamento de humildade, reconhecendo que tudo vem de Ti e que é o Senhor que nos capacita para a Tua obra, e a igreja deve estar unida justamente para glorificar ao Senhor. Nos ajude a estar atento às necessidades do nosso próximo, sejam grandes necessidades, talvez um alimento que a pessoa esteja precisando, ou também, às vezes, um detalhe, talvez uma oração, perguntar como a pessoa está. São pequenos detalhes que nos mostram realmente a característica como cristãos, e servir ao Senhor acima de todas as coisas e servir também ao nosso próximo. Coloque em nós, Senhor, essa disposição e alegria de fazer o que o Senhor nos ensina na Tua palavra. Muito obrigada por tudo. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Então, mais uma vez, eu agradeço sua participação. Obrigado também. Bênção, como sempre. Obrigado pelo convite. Deus abençoe vocês também. Amém. Então, ouvintes, o pastor Samuel ele já deu também uma pinceladinha no texto do nosso próximo episódio. É bom para já deixar o gostinho aí nos ouvintes. Nós vamos estudar, né, se Deus quiser, Marcos 9, do versículo 38 ao 41, né, no próximo episódio da próxima semana. Então, ouvintes, somos gratos pela companhia de todos vocês, por divulgar também os episódios, né? Incentivamos vocês a ouvirem, mas também divulgarem, para que a palavra do Senhor também chegue em muito mais pessoas, né, para a glória dele. E até o próximo episódio, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau. Amém. Tchau, Deus abençoe. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu